Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui quais as melhores formas que eu entendo que você pode lidar com o estresse trabalhando no mercado financeiro. Assim, mercado financeiro, sob uma ótica de carreira, eu acho que é porrada demais. Pô, você ganha bem, aprende bastante, tem muita porta de saída, então acho que é super interessante você focar nessa carreira, acho que é muito valioso, tá? Para, enfim, seu crescimento profissional e pessoal. Tá, mas outro lado disso aí, acho que acaba sendo algo muito intenso, muitas vezes, dependendo de como você lida com isso, pode ser algo negativo. Então eu quero trazer para vocês a forma que eu sempre lidei com o estresse trabalhando no mercado financeiro. Então um material de apoio aqui para me ajudar a transmitir aqui para vocês esse conhecimento. Primeira coisa, eu quero trazer para vocês aqui Yoga Nidra. Assim, para quem não conhece, o yoga normal também acho que é interessante. Quem me apresentou yoga, na verdade, foi minha irmã, tá? Muito tempo atrás. Eu devia ter uns 16, 17 anos, tá? E ela, e aí, olha só, tem esse negócio chamado yoga. Eu pensei, cara, ficar flexível, porque eu quero isso aí. Eu até fiz com ela uma sequência de aulas, eram 4 aulas, super iniciantes e tal. Depois de fazer as aulas, eu percebi que era uma coisa muito mais para a mente do que somente para o corpo, tá? Então tem a ver, obviamente, com o corpo, você fazer as posições e tudo mais, mas tem a ver muito com a respiração. E tem um impacto, pelo menos para mim, eu sempre senti um impacto positivo na mente, tá? Você ficar com as coisas mais claras, sem ficar mais no presente. Então, para mim sempre foi algo muito benéfico. Então tem sim a prática do yoga normal, digamos assim. O Yoga Nidra é um negócio que eu descobri de maneira mais recente, tá? Que é basicamente o yoga sono, né? O Nidra significa sono. Basicamente é uma forma de você relaxar o seu corpo, normalmente antes de você dormir. Então, basicamente a prática do Yoga Nidra envolve você fazer um relaxamento muscular progressivo, que significa você pensar, pô, agora estou relaxando aqui a minha cabeça, relaxando meu pescoço, meu ombro, meu braço, minha mão. Então, bota aí no YouTube, tem vários protocolos de você seguir, alguém narrando ali para ajudar você a fazer. Eu, hoje em dia, acabo fazendo sem ninguém falar, eu na minha própria mente, eu vou fazendo isso para relaxar e realmente, pelo menos para mim, tem um impacto muito grande quando eu vejo o resultado de quanto eu estou descansado, quando eu faço essa prática versus quanto eu não faço. Tá? Então, acho uma prática bem interessante, muito simples e fácil de fazer. Pô, tem protocolos, sei lá, de 10, 15 minutos, meia hora. Eu já fiz uns mais longos só para testar e foi bem positivo. Então, eu acho que esse é um jeito bacana. Se está com um sono ruim e tudo mais, pô, o sono é um pilar muito importante da sua produtividade e, sei lá, sustentabilidade da sua vida e tudo mais. Então acho que vale a pena encarar de maneira séria a qualidade do seu sono. Pelo menos para mim, o Yoga Nidra foi e é uma ferramenta bastante importante. Até eu coloco aqui, ó, você pode colocar lá no YouTube e tudo mais. Aqui no YouTube você consegue achar. Tem essa galera aqui que os caras falam inglês, tá? Mas tem também versão em português. Esse é um que eu já usei muitas vezes. Até falar que hoje em dia eu tenho feito mais na minha própria cabeça, sem ninguém ficar me narrando. Esse aqui é outro cara muito fera, o Wim Hof, ele começou a ficar famoso aí nos últimos anos, porque ele meio que comercializou o método dele, que é algo diferente do Yoga Nidra. O Yoga Nidra é mais focado no relaxamento. O Wim Hof é basicamente você hiperventilar o seu corpo. De novo, quer ver como é que é o método? É basicamente você tá inspirando de maneira mais intensa do que expirando. Tem várias variáveis, você pode ver pelo nariz, pela boca e tudo mais. A forma que eu vejo que funciona melhor para mim é 100% pelo nariz, porque se eu faço só pela boca, acaba deixando a garganta um pouco inflamada, enfim, uma coisa assim, tá? Então, para mim sempre funciona melhor fazendo toda essa dinâmica pelo nariz, tá? Então, a dinâmica é basicamente, como eu falei, inspirar de maneira profunda pelo nariz e expirar de forma curta o ar, enfim, exalando, certo? Você faz 30 vezes, na última vez ali, na 30ª vez, você vai ficar sem respirar. As primeiras vezes que eu descobri o Wim Hof, acho que foi 2017/2018, que eu tava meio com febre, comecei a pesquisar e eu vi ele num podcast, acho que era do Joe Rogan, um dos primeiros, assim. E aí tava ele ensinando esse negócio, eu caramba, testei e funcionou super bem. E chega a ser assustador o quanto você consegue ficar sem respirar, porque basicamente você tá, cara, não sei muito bem a ciência por trás, mas basicamente você tá com mais oxigênio do que gás carbônico no seu corpo, e basicamente o seu corpo ele não precisa pegar ar do exterior, tá, o oxigênio do exterior, porque já está dentro do seu corpo, então você consegue ficar muito tempo sem respirar. E uma coisa que é interessante também é que se você experimenta fazer, normalmente é 3 séries, né, são 3 rodadas. Então experimenta fazer as 2 dessa maneira que eu escrevi. A terceira, ao invés de expirar tudo e ficar sem respirar, dá uma inspirada, o máximo que você conseguir, tranca a respiração com um ar inspirado e tenta fazer apoio. Você vai ver que você vai conseguir fazer, sei lá, o dobro talvez do que você faz normalmente de apoio
porque é um dos pontos que tem a ver, de novo, não sei bem a ciência por trás, mas o ácido lático que libera quando você está fazendo um esforço e é para você não forçar muito sua musculatura, acaba sendo suprimido quando você está com muito oxigênio, e aí você não sente isso, cara, você segue fazendo o negócio. Enfim, é uma curiosidade aí, acho bem interessante, mas o objetivo aqui desse negócio é muitas vezes você regular o seu nível de dopamina no corpo, tá? Então dopamina é aquela substância que basicamente regula a sua vontade de ir atrás de outras coisas, motivação, esse tipo de coisa, aquela gana de querer ir atrás de novos desafios e tudo mais. E muitas vezes você pode não estar se sentindo dessa maneira. Pelo menos para mim, o método aqui do Wim Hof sempre ajudou quando eu tô doente. Felizmente eu acabo ficando doente pouco, tá? Pelo menos do que eu vejo, comparando com outras pessoas que eu conheço. Se eu tô meio doente, eu tento fazer, se eu sinto, sei lá, tô com uma infecção, uma coisa assim, cara, tô meio mal, tô com um vírus aqui, pô. Inclusive eu peguei dengue aí faz uns 2 meses, eu fiz esse negócio para tentar combater, não sei se ajudou. Mal, acho que não fez, mas ajuda nisso. E também eu tento fazer pelo menos, sei lá, uma vez por semana, porque ele dá uma oxigenada no corpo. Eu acho que ele tem uma série de benefícios. Quem quiser ler, tem lá o paper dos caras que fizeram pesquisa de universidades desse método e tal. Então tem uma ciência por trás, não é só o cara falando. Então eu acho interessante quem quiser aprofundar. E aqui tem a regra de bolso, que é quanto mais intenso ou longo você inspira, você está acelerando o seu corpo, e o inverso também é verdade. Quanto mais lento ou intenso a expiração, você está desacelerando. Então acho que é interessante. E aqui tem a ciência por trás, tá? E de novo, vale a pena, pode ter alguma restrição, se, sei lá, se alguém está me assistindo aí, está grávida ou tem algum problema de epilepsia, algo assim, tem que cuidar também. Acho que pode ter alguma restrição nesse sentido. Esse relaxamento momentâneo aqui é um protocolo que eu aprendi com o Andrew Huberman. Para quem não conhece, vale muito a pena olhar os podcasts dele. É um cara excelente, ele passa muito conhecimento de maneira gratuita, baseado em ciência. O protocolo você usa no dia a dia, tá? Então esse é um deles que ele ensina, que é basicamente, vamos supor, você está, cara, num momento de muito estresse durante o dia, pô, preciso dar uma acalmada aqui, você tem segundos ou minutos para fazer. O protocolo é basicamente o seguinte: você inspira começando pelo diafragma, aqui pela barriga, né? Aí enche o peito depois. Quando tiver 100%, você expira pelos lábios cerrados, como se estivesse com um canudinho na boca, o mais lento possível. Então você faz isso aí 3 vezes, dá uma relaxada bem momentânea. Então se você está ansioso, nervoso, uma coisa assim, acho que vale a pena fazer isso. Da mesma forma, você tem o Power Pose, que é basicamente a ciência por trás, é que o nosso corpo acaba imitando o que a gente está sentindo na mente. Então, se está nervoso, com medo, você acaba se retraindo, e o inverso também é verdade. Se você está nervoso, o pessoal me fala, pô, Ricardo, tem que fazer uma apresentação, falar com alguém ao vivo, em público, falar com um cliente, uma ligação, falar com o meu chefe, estou nervoso. Experimenta fazer um Power Pose, que é tipo, se abrir, abre o peito, ficar relaxado. Talvez não vai se atirar aqui na cadeira, mas tentar ficar um pouco mais expansivo tende a ajudar. Esse aí faz tempo que eu não uso muito de maneira mais racional. No começo da carreira eu usava mais, tá? Eu ficava meio nervoso em algumas coisas, tipo apresentação em comitê, ficava nervoso em processo seletivo, mas hoje em dia já passou um pouco isso aí, mas é útil. Esse é o cara, tá? Andrew Huberman. Esse cara vale muito a pena. Quem quiser dar uma pesquisada aí desse cara no YouTube, recomendo fortemente. Esse protocolo de dissociação é bem interessante. Eu queria fazer mais protocolo que tem a ver com meditação. Foi um dos caras que me ensinou que meditação, eu sempre pensei em meditação o seguinte, cara, você fecha o olho e fica pensando na sua respiração. É dessa forma que quem começa a aprender sobre meditação acha que é, mas na verdade tem várias formas de você meditar. Inclusive algumas meditações podem ser mais benéficas você focando no seu ambiente exterior do que interior. Esse método de dissociação basicamente ele tenta ensinar a sua mente a conseguir focar no interno quando você precisa focar no interno, ou focar no externo quando é mais importante focar no externo. Aquele negócio de você ser mais resiliente, tá? Então quando o seu ambiente externo está caótico, se você foca somente no interno, você está tranquilo. Então, quando o seu interior estiver caótico, você foca no externo, você também vai estar tranquilo. Então, é basicamente esse o objetivo aqui desse protocolo. Como é que funciona? 3 respirações focadas primeiro na própria respiração. 3 respirações prestando atenção tanto na respiração e na palma da sua mão. 3 respirações prestando atenção em algo a média distância. 3 respirações prestando atenção em algo ainda mais distante do que essa média distância. E 3 respirações percebendo onde você está agora em relação ao planeta e ao universo. Então, tipo, dá uma viajada aqui. Mas, enfim, o foco aqui é basicamente você ter essa habilidade mental de
Estou focado dentro de mim, estou focado algo próximo de mim, mais ou menos próximo, distante e completamente distante. Então, se você vai treinando isso aos poucos, você acaba conseguindo fazer essa transição da sua atenção e bem-estar dependendo do ambiente que você se encontra. Tá? Então, acho que é um protocolo bastante interessante. E os 3 protocolos finais que tem aqui, basicamente, esse disposição ao sol é bem interessante. A gente tem dentro do nosso corpo o ciclo circadiano, tá? Que é basicamente um relógio biológico interno que regula sono, fome, várias coisas, tá? Então, basicamente, quando você acorda e tem essa exposição direta ao sol, você está ativando o seu ciclo da parte de você acordar e tudo mais, e está disposto para encarar o dia. Tanto quando você acorda, quando vê o pôr do sol, diz a ciência, segundo o próprio Andrew Huberman, tudo isso que eu estou passando aqui eu aprendi com ele, tem esse benefício de você regular bem esse ciclo, tá? Tanto para estar mais disposto ao longo do dia, quanto estar pronto para descansar e dormir à noite. Então, interessante também, inclusive na noite, você começar a não ter tanta exposição à luz e tudo mais, tenta ficar mais no escuro, isso vai ajudando a regular esse ciclo para você. Esse ponto da visão é bastante interessante, tá? Aqui ele também passou esse protocolo, que quando você tá mais focado tipo aqui, cara, no computador, focado aqui nesse pequenininho, você tende a ficar mais tenso. Se você olha para um horizonte, pô, uma paisagem bonita, você vê um negócio amplo, tende a contribuir para relaxamento. Então, tá nervoso, trabalha num lugar que tem um janelão com uma vista, dá uma contemplada nessa vista que tem ciência por trás, falando que você vai estar mais relaxado. E esse do café, pô, esse é interessantíssimo demais, tá? Tem um episódio dele inteiro sobre o café. Esse foi uma das movimentações que eu fiz, na minha própria vida pessoal, que me ajudou muito na produtividade. Ao longo de toda a minha vida, pô, sempre tomei bastante café, não de maneira extrema. Conheci já muita gente que sempre tomou mais café do que eu, mas depois de ver esse episódio dele, eu comecei a refletir, cara, eu tomo café todos os dias, tá? E querendo ou não, a cafeína, ela tem um impacto importante no corpo. Eu comecei a regular um pouco mais esse consumo e pelo menos o efeito para mim foi bem benéfico. Quem quiser fazer experiência, eu fiz a experiência de, cara, vou ficar um mês sem tomar café. Os primeiros dias foi bem difícil, mas depois, cara, no 20º dia eu já nem queria mais, tanto que passou mais de 30 dias eu não estava tomando. Então, hoje em dia até tomo sim café, mas não é aquele protocolo rotineiro, acordo café já direto. Então, essa é uma mensagem que eu acho que é interessante refletir, tá? E aí, quando eu tomo café, acaba que talvez o impacto da disposição da cafeína acaba sendo mais intenso, porque talvez meu corpo não está mais tão condicionado quanto antes. Segunda mensagem é que essa questão de postergar o consumo. Além do ciclo circadiano que a gente tem o que regula o nosso sono é o nível de adenosina que tem na nossa mente, tá, no cérebro. Quando você toma o café, ele acaba bloqueando essa quantidade de adenosina, tá? E enfim, imediatamente acaba ficando mais disposto. Só qual que é o ponto que acontece, tá? Normalmente você tem esse benefício imediato, mas daí você tem um rebote, um efeito ali, normalmente depois do almoço, eu sempre tive muito sono depois do almoço, e boa parte pode ser atribuída a essa questão de tomar o café de maneira muito imediata. Você dá uma postergada do tipo, cara, espera 1 hora, 2 para tomar café pela manhã, tende a ter um impacto mais benéfico aí para você, tá? Mas só para também fazer um disclaimer, eu não estou advogando contra o café também tem impactos positivos, até o próprio Andrew Huberman passa lá no podcast dele. Um dos exemplos de coisa positiva é que ao você tomar o café, você acaba liberando um nível de cortisol maior, tá? Isso pode ser associado a você ter uma carga de aprendizado maior, porque você está tendo uma experiência mais intensa com o cortisol, tá? Que é o hormônio de estresse. É quando você toma aí o café, antes de você aprender uma coisa que é importante, tende a ficar mais fixada na sua mente, pelo menos foi mais ou menos isso que ele passou lá no podcast dele. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário e segue o canal para te seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.